Olá, queridos espectadores, bem-vindo ao programa Nerd Renegado. Um programa que vai falar sobre cultura nerd de uma forma geral. Eu sou o Luiz Abel Jornaleiro e esses são meus queridos colegas renegados. Eu sou o Regis. Eu sou o Streamer. Eu sou o Rodrigo. Pessoal, a temática de hoje vai ser... Qual é a temática mesmo que vocês quiseram dar um nome para a temática? Que é a temática dos embates. Os grandes brucutus. Os grandes brucutus. A gente vai iniciar um programa que vai ser um programa de embates, claro. A gente vai fazer sobre vários embates, mas a gente quis começar falando dos personagens testosterona que nos influenciaram na década de 80 do cinema, que é o Stallone versus Arnold Schwarzenegger. Grandes atores. Grandes Ou atores. se quiserem, Arnold Schwarzenegger versus o Stallone. Como é melhor. A gente vai citar vários filmes, né? Vamos fazer um embate entre eles, ver a qualidade de cada um deles. Mas antes, tem notícia? Temos notícia? Cara, bom, notícia que a gente tem dessa semana foi aquela situação bem constrangedora, né, para todo leitor de quadrinhos que aconteceu na Bienal do Rio de Janeiro. Acho que vamos fazer uma referência Uma a isso, referência, né, claro. como um programa de cultura pop, que foi a situação da tentativa de censura de uma obra específica lá que aqui a gente não vai nem se colocar, falar da qualidade ou não da obra. Eu tenho essa obra, não acho uma boa história, acho uma história bem fraca até dos Vingadores. Mas foi uma tentativa lá de censura da Prefeitura do Rio de Janeiro, que depois gerou um debate e nós, como nerds, a gente pensa, acredito que todos os programas pensam que nem eu também, que é a melhor censura quem faz é o mercado. Então, o tipo de obra que a gente não aceita que circule é só não comprar, é só não adquirir. Não tem que vedar o consumidor ter acesso a isso. Muito pelo contrário, você acaba impulsionando a venda no momento que os caras querem censurar, exatamente. Né, cara? Isso dá um holofote que a gente não precisa e basicamente é só não comprar para quem se sente ofendido, quem não aceita, não concorda, não adquira a obra. O mercado é livre, ninguém é obrigado. Exatamente. E a gente só queria colocar essa manifestação nossa aqui como nerds. Como os nerds renegados Só que uma somos. coisa sem tomar lados, só assim, a única coisa que falta nessa revista é uma faixa, uma classificação etária. Isso. Não na revista em si, na coleção inteira. capa, Nós estávamos conversando a respeito de outras obras dessa coleção, como A Última Caçada de Craven, que o tema principal dela é o suicídio. Entendeu? Essa coleção teria que ter uma normativa de idade ali, entendeu? Fora isso, deveria estar bola previsto, pra frente. claro, exatamente. Mas não por essa, concordo contigo, Regis. Não por essa edição, mas pela coleção toda. Pela coleção, pela coleção geral. Essa coleção, ela não é que assim, ó, o que acontece? Essa coleção, tu pode chegar lá uma criança de 5 anos e ter aquilo como uma primeira leitura da vida dela. O que é a Última Caçada de Craven? O que é a Última Caçada de Craven? É a história que o Craven se mata no final, entendeu? Tudo tinha que... Acho que, na verdade, toda obra teria que ter uma classificação etária. E a coerência do pai, né? O pai e a mãe da criança é que decidem. É verdade. Tem que ter o controle de quem faz a venda, tanto de quem vai comprar, para saber mais ou menos sobre o que o produto se trata e para qual faixa etária ele é direcionado. Mas realmente, cara, teve uma comoção geral do público nerd, de tudo quanto foi lado. A gente também fez vídeo, o Terra X fez vídeo falando sobre a questão da censura, né? Foi um tiro que saiu pela culatra, né? O material foi vendido em questão de poucos minutos antes da questão da apreensão. Teve uma procura muito grande depois disso também, que o pessoal ficou curioso para saber sobre o que se tratava. Mas enfim, né? Foi um tiro... Tem no Mercado Livre, pessoal, R$200. Os caras deram uma superfaturada. Já deu uma superfaturada. Mas falando de notícias, né, Abel, que tema nerd, que é o que nos importa aqui. Exatamente. A gente tá tendo as primeiras críticas da segunda parte de It, eu não sei se os colegas já assistiram. Não, ainda não. Que as críticas estão bem negativas, no sentido deles que... Eles abusaram do efeito especial demais. Exatamente, né? Que isso ficou muito pouco, ficção científica, menos aquele terror psicológico e tal. Que é o abuso a gente quer fazer um programa para falar de Stephen King aqui. É que, na verdade, o problema é todo assim, as críticas que eu vi por enquanto é das mesmas pessoas que criticam geralmente esse tipo de material. O It, pro final do It, o It é ficção científica, não tem o que fazer, entendeu? A não ser que fuja totalmente da origem do It do livro. Pois é, exatamente. O It, pra quem não sabe, ele não é um monstro, nada assim, ele é uma criatura cósmica que faz parte da criação do universo daquela história, ele é um dos principais criadores daquele universo, entendeu? É algo bem ficção científica, só que eu não vi o filme, não tô defendendo nem criticando. Só que eu vi reclamar muito, que não tem tanto susto e tanto medo. Cara, o It 1 eu não achei isso também. Eu não achei com tanto susto, tanto medo. Eu achei, como eu defini aquela vez, eu achei o Conta Comigo com o Bozo. Não, mas gostei muito da primeira parte. Eu também, eu gostei bastante da primeira parte. Massa. E vamos lá, e agora a expectativa do ano tá com esse hype imenso em cima do Joker. Ih, o Joker tá com o hype, né? Só sobre o Joker, foi vencedor, inclusive. Será, obviamente. Terá. Foi vencedor, inclusive, né, do Leão de Ouro lá em Veneza, né? Se não me engano, do melhor filme. Melhor filme. Melhor filme.
filme, né? Isso aí dá um hype muito legal. E qual é o prêmio? Teve um prêmio também pro ator, pro Joaquin Phoenix, qual foi? Foi lá também? Foi lá também, acredito. Acho que é melhor ator. De melhor ator, melhor cara. ator. Melhor ator. Então ele papou uns leões de E ouro. será que no final desse ano teremos aquela pergunta? Quem foi o melhor Coringa? Joaquin Phoenix ou Jack Nicholson? O Heath Ledger? Ou César Romero? Ou Jack Nicholson? Ou Mark Hamill? Um dia a gente vai fazer um essa programa, pergunta. por que o Batman de 89 não é tudo isso? Esse programa não existirá. Fiquem bem tranquilos. Vai cair no limbo. Fiquem bem tranquilos que esse programa não terá. Os defensores aí. Você quer falar um pouco da biografia dos nossos grandes brucutus da década de 80? É, bem simples, assim, a gente fez uma pesquisadinha rápida na internet mesmo para entender e cada um deles teve uma história um pouco diferente, né? O Stallone, ele nasceu nos Estados Unidos mesmo, ele cresceu em Hell's Kitchen. Em Hell's Kitchen? A terra Vizinho do do Demolidor. Demolidor. É, vizinho do Demolidor. E ele, na verdade, ele teve uma história desde criança. Um super-herói. Desde criança ele sempre teve uma história de superação e tal, até a questão do parto dele, ele teve uma parte do rosto dele, ele não consegue mover e tal. Paralisado, Aquilo ali até dá uma carga dramática para ele como ator e a grande questão mais interessante da história dele mesmo foi a história do roteiro do Rock lá, que ele assistiu ele já vinha tentando ser ator, ele só conseguia figuração, ele fez até um filme pornô, uma época, segundo ele, por questão econômica mesmo, que ele estava sem grana, tinha sido despejado. Uma época também ele roubou as joias da mulher dele e vendeu para conseguir viajar para alguns papéis. E a grande questão e mais interessante foi a história do Rock, até que o Regis conhece bem, né? A Regis estava nos contando. É que eu digo assim, a história do Rock, ele passou apertos financeiros violentíssimos e daí ele teve que vender o cachorro dele, que era a única coisa que ele tinha, porque na verdade, além dele ele precisar daquele dinheiro, ele não estava conseguindo dar a assistência que o cachorro necessitava. Ele vendeu o cachorro para conseguir esse dinheiro, ofereceu o roteiro do Rock pro... Não sei pra quem foi que ele ofereceu, Abel. Cara, ele levou pro George J. Avildsen, que é o diretor do filme, levou pro estúdio na época que era o United Arts. E o pessoal comprou dele esse roteiro e falou, beleza, vamos ter que comprar o roteiro. E era um valor bem alto pra comprar o roteiro. Ele falou, não, eu só vendo esse roteiro se eu for o ator principal. E os caras falaram, não tem como. Não vai Tu vai ganhar mais se vender o roteiro, tu vai ter... Sim, vai ganhar muito mais do que... Cara, na vendeu o época roteiro eles pro estavam... ator. Sim, na época eles estavam cogitando o Robert Redford, eles queriam um ator grandão da indústria da época ali, Al Pacino, imagina o Al Pacino de boxeador. Alguém que atuasse. E ele não, ele se negou a vender o roteiro e disse, não, o roteiro só vai parar na mão de você se eu puder atuar. E foi o que aconteceu. E ele perdeu muito dinheiro nessa negociação, só que o Rock, por final de contas, ainda ganhou alguns Oscars, né? Ganhou o Oscar do melhor filme, né? Melhor filme na época, 76, né? 76, se não me engano. É e isso. ganhou alguma coisa, acho que em alguma outra categoria, mas o que chamou atenção na época, fora um Oscar técnico, foi do melhor E filme. diz que ele foi cotado para ser o melhor ator também, né? Claro, ele concorreu, venceu. Acho que Só que eu digo assim, se a gente E for lá falar no- da história de cada um deles detalhadamente, ficou o programa inteiro falando só de um, que é bem interessante. E falando um pouquinho do Schwarza, né, do grande Arnold, o governador do futuro, ele é austríaco, né, pra quem não sabe, ele é filho de um oficial de polícia lá, e tem uma história que o pai dele maltratou muito ele na infância e tal, porque preferia um outro irmão dele. E ele sempre se apaixonou por esporte, ele era numa equipe de futebol, e daí com 14 anos ele foi numa academia, visitar uma academia, também era muito pobre, a família dele é super pobre, tanto é que geladeira eles adquiriram quando ele tinha já seus... Aí 14 anos ele foi numa academia, se Quando ele fez apaixonou... sabotagem, eles conseguiram tirar de E daí ele se apaixonou por esporte e tal, e sempre admirou muito. Um deles foi inclusive aquela primeira encarnação do Superman, um Steven Reeves, acho que é. O George Reeves? George Reeves, isso. Tipo, nosso Superman maníaco aqui. Super maníaco. Foi um dos grandes assim, inspirações dele, tanto é que quando morreu esse antigo fisiculturista e ator, ele fez uma homenagem. Então ele sempre admirou esses caras e sempre quis ser fisiculturista. E Ele foi muito bem sucedido. Foi muito bem sucedido nisso. Ele tentou no primeiro momento e em 1970 ele ganhou o primeiro título e depois ele ganhou por 7 vezes seguidas. Foi O maior adversário dele era o Lou Ferrigno,
Wolverino. Que é o Hulk. Que é o Hulk da É série. muito legal quando conta essas histórias que diz que ele abalava os caras psicologicamente. Ele ficava provocando os caras e chegava no dia os caras não conseguiam desempenhar o posto. Pra quem quiser conhecer a história da época que ele era fisiculturista, tem um documentário que é o Pumping Iron, né? Que é o homem mais forte do mundo Isso aí, que e tá na Netflix, que, né? isso, Que mostra o treino dele, né? Conta o último ano dele no concurso que ele vai participar lá do Mister Olímpia e basicamente eu vi o documentário, né, gira em torno dele e a rivalidade que dizem hoje que foi criada pelos produtores do filme, que não eram bem assim, mas a rivalidade entre ele e o Lou Ferrigno, né? Que seria a última oportunidade que o Lou Ferrigno teria de vencer o Arnold e tal. Claro, Que intimidade, hein? O Arnold. São vizinhos. O Arnold e o Steve. Mas basicamente os produtores dizem, né, que criaram essa rixa que não existia tanto entre Foi uma eles, rixa né? fabricada, na verdade. Mas é bem legal o documentário, ele fica pra quem quiser Até assistir. quando conta no histórico dele, que quando morreu o pai dele, ele narra nesse documentário, ele estava treinando para esse Mr. Olímpia e por isso que ele não foi no enterro do pai dele, assim, e conta bastante. Então depois o Arnold vem para os Estados Unidos sem falar uma vírgula de inglês. O primeiro papel dele foi num filme Hércules em Nova York, primeiro papel central, Hércules em Nova York, que eles tiveram que dublar o filme de novo, porque ele ficou incompreensível com as salas. Eu não me lembrava disso. Eles tiveram que redublar o primeiro papel do cara. Arnold. Então, vejam que os dois eles têm uma história de superação muito grande. Mas e um virou se tornaram governador, o grandes outro atores. não. O outro não. Mas o outro é mais importante. Mas o Sly é mais importante que qualquer presidente americano. Só pra falar uma coisa pra vocês verem, esses dois caras que a gente tá falando, nenhum dos dois sabia atuar. E eles levaram os anos 80 e 90 nas costas. E hoje eles aprenderam. Então melhorzinho. Só pra dizer, eles não sabiam atuar, mas hoje em dia não sabem ainda. Só pra deixar bem claro isso aí. Bom, sensacional. Bom, ambos os atores, né? Ambos os atores, né, tiveram uma história de superação muito grande, né, cara? Tanto o Schwarzenegger quanto o Stallone e tal. E a gente decidiu, a gente fez, pessoal, não tinha como a gente colocar num programa só todos os filmes, toda a filmografia dos caras. Então a gente fez entre nós aqui uma seleção. O Sylvester, só pra que você tenha noção, ele tem mais de 68 filmes. Sim, a filmografia dos caras é muito grande. O Schwarzenegger ali beira 50 e poucos filmes. Sim, são muitos longas-metragens. Então a gente fez meio que entre nós uma seleção daqueles mais legais ou não tão legais para discutir um embate, né? Como foi um top 7. Um top 7. A gente fez um top 7. Então a gente vai começar não seguindo uma ordem cronológica certinha, né? Mas em ordens de embate. Então a gente vai começar com o Stallone Cobra versus o Sobrevivente. Por favor, meus nobres colegas, falem sobre isso, sobre esses dois filmes aí que o são. Do Cobra, Ó, aqui o carrinho do Stallone Cobra, cara. Isso que massa. O Steve trouxe aqui, que show. O carro do Cobrete. Cobrete. Conta o que você trata cada um dos filmes, Abel. O Stallone Cobra é a história de um policial, né? Que é o Marion Cobrete, o Marion Cobra Cobrete, que é o personagem do Stallone, né? Que depois tu vai falar o que tu pensa desse filme. E que ele tem que tentar derrotar uma falange organização chamada Novo Mundo. Os serial killers lá começam a matar geral, assim. E uma das pessoas que sobrevive, uma das moças que sobrevive ao incidente, ao ataque desses serial killers, é a personagem, né? É uma personagem que é uma modelo, que é a Brigitte Nielsen, né? Que era esposa do Stallone na época. Acho que ela era esposa dele na época, né? Bom, enfim. Quando a gente inventa a informação, tem que os dois concordar. Tá, beleza, então. Aí os dois eram casados. casados. E vai inventar, depois a gente concorda. Aí ele tem que proteger ela, e os dois se apaixonam, né? E aí ele deve ter pegado ela, mas continuando. Mas enfim, é isso aí. A história é basicamente essa. Do Sobrevivente, eu tenho que confessar que eu não assisti. Alguém vai ter que me ajudar. É uma espécie de reality show do futuro. Isso. Sabe Jogos Vorazes? É como se fosse Jogos Vorazes, onde eles largam as pessoas nos túneis, as pessoas têm que fugir nesses túneis e tem certos assassinos, como um homem com uma motosserra, um homem que dá choque. E é isso aí. E daí o Arnold Schwarzenegger é pego e largado lá dentro pra dar uma zebrinha pra esses dando uma síntese bem direta, ele é um policial e daí tem uma revolta lá e tal, e os caras têm que atirar na população. Sim. E ele se nega a atirar e o governo manda passar fogo, aí morre o pessoal, eles botam nas costas dele. No futuro distópico. No futuro distópico de 2017. O filme é de 87, então. Mas aí nesse futuro distópico ele se recusa a atirar e daí os caras botam nas costas dele. E tá comum os reality shows e tal, e um desses reality shows é botar os condenados nos túneis lá, pra eles se matarem, pra ver que o sobrevivente ganha liberdade. Os caras vão dizer, já vimos isso. Não vi, esse é o primeiro, os outros que são cópia desse. Os outros são cópia desse. Sabe Jogos Vorazes? Então, era assim. Tá, e aí, a gente fazendo um termômetro geral.
Qual o preferido de vocês? Cara, Vai, os dois são muito toscos, assim. Ele vai defender o sobrevivente. Defenda o sobrevivente. Mas assim, cara, Fala, Rodrigo. eu particularmente acho o Stallone Cobra mais tosco e pra mim isso é um Não, esse é o ponto positivo. Mas o Running Man é tão tosco que tem um dos chefes que ele enfrenta lá, é um cara havaiano, meio gordão, que o nome Honda? do cara é Sub-Zero. Entendeu? Tipo, é muito velho. tosco, então. Então, Cara, tem alguma coisa com gelo pra ser Sub-Zero? sim, é porque ele é um patinador no gelo, entendeu? Tipo rock no gelo e tal, e ele enfrenta o cara, entendeu? É o cara que ele toca dentro da goleira, né? A goleira Exatamente, fecha. exatamente. E pra ti, Cara, Steve? mas Não, o- vota, Rodrigo. Mas assim, meu voto vai pro Stallone Cobra pelas frases de impacto. De que impacto. são sensacionais, né? O Rodrigo vai avacalhar a votação. Não tem condições. O cara que chega pra impedir um atentado terrorista, um assalto lá no assalto. mercado, e ele olha pro bandido. pega o microfone e diz assim: você é um imaturo? Você se pode falar isso, Pode, imaturo? tu deve falar. Você é um imaturo? Você é um cocô? um xingamento atrás do outro. Pau, e o dublador ficou sensacional. Sensacional. Esse filme não tem, gente. Esse filme não tem. Ele tá muito canastrão. Tá muito canastrão. Ele entra num lugar com óculos escuros e ele não tira o óculos escuros E pra paletinho, nada. paletinho. E sempre um palitinho, acho que ele acabou de almoçar. Caminhoneiro, velho. É um caminhoneiro. Diz que uma coisa ficou fora. E aí, Regis? Não, pra mim, assim, sombra de dúvida é o Sobrevivente. Vou explicar por quê. Porque eu acho, assim, de todos os filmes do Stallone, eu acho o mais sem nexo, pior enredo e os piores diálogos, eu acho o Stallone Cobra. Stallone Cobra. Não, mas é a vibe do Mas cara. essa é vantagem. É a vibe do cara curte. Só que ele não foi feito pra ser tosco, essa aqui é a questão. Entendeu? Mas o sobrevivente foi feito pra ser bom? Não, mas perto do Stallone Cobra, ele tem um enredo muito melhor. Ah, para, mano. Para. Sobrevivente tem um enredo. Tá 2x1 aí, 2x1 pra nós. Ele vai empardar. Eu vou Nem assim, se lembra do Sobrevivente. Ele não se lembra. Não me lembro. Então não posso votar, não é justo que eu vote, porque eu deveria assistir o Sobrevivente. O diretor vai desempatar. Diretor? Não tá empatado. Ganhou, então Ganhou? o Stallone Ah, Cobra. Então responde pra ele, seu imaturo. Seu cocô. Agora a gente entra em dois filmes e eu acho que tem uma pegada um pouco mais de drama. Um deles e o outro é totalmente ficção científica, que é Condenação Brutal, com o mestre Sylvester Stallone. Como Frank Leone. Como Frank Leone. Mestre é demais, E né? o Vingador do Futuro, com Douglas Quaid. com Douglas Quaid, que é interpretado pelo Arnold Schwarzenegger. Em Condenação Brutal, uma mini sinopse para quem não assistiu, o personagem do Frank Leone, que é do Stallone, ele é transferido de uma prisão para outra, porque o diretor da prisão ao qual ele está sendo transferido tem uma rixa antiga com ele. Largando ele nessa prisão, o cara faz de tudo para infernizar a vida dele, mata os amigos dele. Só que na verdade ele é um policial. Quem é policial? O Frank Leone. Ele não é bandido. Não, é policial. Ele tá infiltrado Vocês na... estão na- vendo o filme errado. Ele tá infiltrado Não é na policial, cadeia. cara. Não é policial, não tá infiltrado, não tem nada disso. Ele foi, na verdade, acusado de um crime que ele não cometeu. Mas é um crime com uma pena bem curta. É um crime de Dá pena pra curta, ser. entendeu? É um crime que ele não cometeu, tá? Aí ele tá nessa prisão, tá ele estava numa prisão, que era considerada pelos bandidos uma prisão de luxo, e aí esse cara fazia tudo pra transferir ele pra outra prisão, porque o personagem, o diretor lá, que é o ator Donald Sutherland, tem uma rincha com ele e começa a infernizar a vida do cara, total, assim. E no Vingador do Futuro, né, o Douglas Quaid tem uma pegada totalmente ficção científica, né, a direção é do Paul Verhoeven, é bem legal, com a Sharon Stone, que mostra uma espécie de futuro, os caras Marte. estão em Marte, aí os caras querem fazer uma viagem pra O Marte. cara é um cara comum, que ele começa a ter uns negócios que ele é um agente secreto e Isso, tal. ele na verdade Foi ele regravado, era um agente secreto. Foi regravado recentemente. Pelo Colin Farrell. Ele tem toda uma pegada da resistência política ali em Marte, que tem umas pessoas que são meio mutantes, que são... a cena Sim, clássica mas- dos três seios da alienígena, né, cara? Agora eu só quero fazer uma referência, grande jornaleiro. Faça. Condenação Brutal não tinha que estar aqui. O que tinha que estar aqui era o Demolidor, que é uma obra do Sylvester Stallone o fantástica. Demolidor, que tem cara. três conchas. Você vai entender a grande pergunta, três conchas ou três peitos? O que você prefere? Eu não posso falar, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de observação. Eu quero sair votando. Por favor, Vai. Antes que eles aloprem, a condenação brutal é muito melhor. Pode Não, crer, não tem nem comparação. pode crer. Não, porque eles que dão eles vão dizer que é o outro só pra dar Eu uma voto com o aloprada. relator, Condenação Brutal. Eu fico com Condenação Brutal. É filme. Não, pra mim é o Vingador do
do Futuro. Massa, Rodrigo, massa. O filme é sensacional, cara. Não, cara. Os bonecos do filme, ele tirando assim o sensor pelo nariz, daí tu. Cara, é nítido que é um boneco. Tá, assim, mas pra época não era, Rodrigo. É muito que tu bom, não cara. viu na época o filme. E tem o vilão lá, o Jack Nixon genérico, aquele cara que é sempre vilão nos filmes. Eu esqueci o nome do cara. O nome dele é Iron. Alguma coisa assim, Tá, beleza. Pra mim é pode crer. melhor, filme de ficção Não, científica. cara, porque tem uma das e tal. cenas, acho que ele tem 2 cenas que são bem chocantes quando eu assisti o trailer antes do filme passar, que é aquela cena que ele tá disfarçado de mulher, ele abre. Tira a máscara. É uma massa cena icônica até hoje. Cara, aquela cena é muito legal, e a cena do que ele tá... Até hoje, quando tu assiste o Oscar, eles têm aquele negócio que dá o trailerzinho de efeitos especiais. Não, aparece aquela rosto abrindo, assim, Aquele que nem rosto aparece o abrindo, ET, assim, tá. aparece a Star Wars e aparece aquele rosto. Sim, não, acho que tem umas 2 ou 3 Tem, cenas. parece o Terminator caminhando, tipo... A do nariz é boa A também. do nariz é legal, aquela cena que ele tá... Só que esse filme sobre o Vingador do Futuro, ele tem um final dúbio, né? Porque no começo do filme ele vai numa empresa, que é Total Recall, o nome, que é uma empresa que vendia histórias, assim, implantava histórias na mente das pessoas. Só que daí no meio tu não sabe se aquilo faz parte do sonho dele ou se realmente ele é um agente, Sim, né? mas essa é a pegada do filme. Essa é a dubidade, entendeu? Quando termina o filme tu não sabe se, peraí, isso aqui faz parte da empresa que colocou a história ou realmente ele é um agente, entendeu? Tanto que é inspirado num empata conto, ou desempata? é inspirado num conto do Philip K. Dick, que escreveu vários outros livros de ficção científica. Inclusive o Blade Runner, né? Exatamente. Muito bom. Não, condenação brutal, cara. Nem tem que se discutir. Esse filme é, na minha opinião, não é lamentável. Não, 3 cara. a 1. O filme da música é bom, mas não tem como, cara. Condenação brutal é o grau. 2-0 pro Stallone. 2-0 pro Stallone. Isso vai ser uma destruição. Como o filme é de Brucutu, vamos amassar. Tá, beleza. É isso aí, é isso aí. Entrando num clássico moderno. Dos quadrinhos agora. Dos quadrinhos agora, a gente vai citar, né, 2 obras, né, que são fortemente ligadas ao quadrinho, que é O Juiz. I am the law. I Am The Law. Inclusive, nós temos quadrinhos do Juiz aí, né? Eu trouxe o Juiz Dredd Origins lá da loja lá, que é muito bom. O Conan, o Conquistador, né, cara? Então, cara... galera. Inclusive, eu vou fazer uma marchanzinha, né? Recentemente saiu a coleção do Conan aqui, gurizada, ó. Quem quiser adquirir, a gente Agora a ainda tem. Panini tá lançando, né? A Panini tá lançando esse material, vão ser 75 edições, né? Que é um material clássico lá da Espada Selvagem, que foi publicado pela Abril em 205 edições. Então, Preto e branco. P&B vai ser lançado pela Panini agora, recentemente. E por aí E vai. vai ter lombadinha, vai ter lombadinha. Vai ter só lombadinha, velho, vai ter lombado. lombadinha, vai ter lombadinha bonitaça, assim. Conan, arrasando corações. então. O Juiz, alguém quer falar sobre o Juiz, a sinopse do Juiz? Cara, é um mundo distópico, na realidade, da Mega City, né? Que Mega é uma City, grande isso. cidade. Que o cara tem lá- Onde tem o Juiz Dredd, que ele reúne os 3 poderes, né? Ele investiga. Juiz, júri e executor. Exatamente, É isso aí. é. E ele basicamente ele é o responsável por colocar ordem na cidade. Né? É como se fossem umas cidades-estado, assim, as cidades ganham autonomia dos países e tal, e para manter a ordem dentro daqueles muros, daqueles isolamentos lá, se criam os juízes, que são Fora ministros de desses polícia. muros é só mutante. Tudo é destruição, A princípio, né? A Terra a Maldita. princípio. E é bem interessante. Na verdade, o personagem Juiz Dredd foi criado por John Wagner e Carlos Ezequiera em 1977 para a revista 2000 AD. Pra quem não sabe, é aquela revista britânica lá que lançou Alan Moore, que lançou Grant Morrison, lançou muita gente boa. Camelot 3000 não saiu por lá. Camelot 3000 não foi por lá, Bel? Eu não sei. Não saiu foi. pela linha da DC. Tá. Enquanto que o Conan, o Bárbaro, Só do que Robert só uma Howard. observação no filme, né? Nos quadrinhos o Dredd ele nunca mostra o rosto, Nunca né? tira o capacete. Exatamente. Enquanto que nos tem. filmes do Stallone, obviamente, No filme do Stallone. tem que mostrar o rosto tem que do mostrar o Stallone. Porque ele era, esse filme é tipo o top do Stallone de fama, entendeu? Ele tá no auge, eu acho que deve ser um dos atores mais bem pagos de Hollywood nessa época. E daí ele fez o filme, só que ele não usa o capacete quase nunca no filme. Porque até a ideia, e essa história dele tirar o capacete é algo que vai contra o personagem, que é o objeto de muita crítica, porque o Dredd ele usa aquele capacete exatamente porque ele não é a pessoa, É a figura, ele né? é exatamente, ele é a instituição. Ele vai atrás do criminoso, ele julga como uma instituição. Eu não posso ser o Regis, a gente é Jude. A gente é o juiz. Exatamente, então todos nós somos esse E membro. é um filme que trata bem a origem do Dredd mesmo, como uma HQ, a parte da clonagem, daqueles que ele tem um irmão, que é um irmão gêmeo, que é clonado, a mesma clone que ele. E essa aí é a história. Inclusive, pessoal, por incrível que pareça, o filme recebeu muita framboesa e foi bem criticado. O Stallone, publicamente, falou que se arrependia de ter aceitado o papel, mas o filme, pra época, foi dirigido pelo Danny Cannon, foi muito bem produzido. É um filme que foi muito bem produzido, teve bons efeitos
especiais. Ele é realmente muito fiel ao quadrinho, muito mesmo. Né? Ele é mais fiel que o do Cal Urban. Que o do Cal Urban, que o mais recente do Cal Urban é melhor. Sim, mas ele é mais fiel Até que o porque Cal o Cal Urban é, como é que chama? Ator, acho que é. Urban. Mas não é muito também, não. Não, mas não, é tudo isso. É bom. Enfim, o filme, o Stallone meio que tem vergonha do filme, né? Mas o filme não é tão ruim, cara. O filme é legal, bem aceitável e é bem bacana. E agora a gente entra, né, no clássico master aqui, que é o Conan o Bárbaro, né, cara? Dirigido pelo George Miller, né? Exatamente. Baseado na criação do Robert E. Howard, né, cara? Que é o criador do Conan. Alguém quer falar sobre a atuação do Schwarzenegger nesse filme, um pouco do É filme? sensacional. Esse filme... É sensacional. Esse filme, na realidade, ele vale pelo making off do filme. Aham. O filme é muito bom, mas o making Eu off nunca é assisti o making off, sensacional. Sensacional. Tem uma cena do Schwarzenegger logo quando ele, no começo do filme, que ele acha a espada lá do Atlante, lá do rei Atlante, sei lá. Qual é que ele tem uns cachorros que perseguem ele, assim, Sim, né? os cachorros Ele machucaram sobe ele num... mesmo. Sim, ele se machucou mesmo. Daí tem no documentário de I am hurt, assim, caindo no chão, e tal. É muito engraçado. Isso é muito engraçado. E né? foi um filme feito na raça até, porque é um filme de baixo orçamento, só pra baixíssimo pensar, orçamento. né? Mas o vilão dele é um ator bem famoso, né? Que era o cara que dubla o Darth Vader, o Darth Vader, que é o James Earl Jones. James né? Earl Jones. Sim, ele era ali, Tu tipo, Sadum é o nome do vilão. ele era tipo o vilão top do filme, né? Se Aí você tiveram quantas continuações mesmo? Conan teve duas. teve duas. Na verdade teve uma, a outra, É o Red a Sonja. outra foi na época que perderam os direitos do Conan, que até hoje nunca mais, só Guerreiros fizeram de aquele Fogo. filme do Mamor, 4 então, né? Que é os Guerreiros Tem de os Fogo. Guerreiros de Fogo, mas não é uma continuação canônica do Conan. Sim, foi uma continuação não sindicalizada. Entre o juiz e o Conan. Não, começa tu votando essa aí. É, tu tá só entregando pra nós. Né? Vai. Cara, entre o juiz e o Conan o Bárbaro, em contextos de produção e como o filme se desenvolver de uma forma melhor, não começa a sacanear, Rodrigo. Eu acho que o Conan o Bárbaro tem um respaldo Não, eu maior. acho que com um contexto histórico dele, porque eles têm bastante tempo de diferença um do outro, o Conan é bem melhor que o Juiz É bem Dredd. melhor, é bem melhor. Aí, galera, eu vou ser o perdedor da parada, porque eu ainda fico com o juiz. Com o Dredd. juiz, beleza. Não tem problema. Aí, eu cara, não tá vou votar. Tu que vota no Vota, Rodrigo, tu é o cara que... Cara, eu, Não, mas, assim, mas eu acho- sei que tu vai escolher o Conan. Não, eu vou escolher o Conan, mas eu tenho ressalva. Eu tenho ressalva no filme porque eu assisti o filme recentemente, ele tem algumas cenas que são bem toscas, assim. Ah, Rodrigo, por favor, mas- 85, cara. No final do filme, pra quem não 82, viu, cara. O primeiro é 82. tu acha que o Conan vai enfrentar o Tussadum, daí o Tussadum se transforma numa serpente gigante e serpente desaparece. gigante. Desaparece. Do nada. É muito assim, eu acho assim um filme Eu achei que meio... o Sadum ia olhar pra dizer, eu sou o seu pai. Não, não. Apesar de ser, eu acho, pessoalmente, filme mal dirigido, mas eu ainda gosto muito mais do Conan acho que muito mais pelo Schwarzenegger, até porque o Conan do Schwarzenegger não tem nada a ver com o Conan dos quadrinhos. O Schwarzenegger é praticamente outro personagem. Aham. O Conan dos quadrinhos é muito mais articulado, ele Sim, fala mais e tal. Não, mas não, aí não tem, não dava, né? Aí Mas não é dá. quadrinho, É a mesma coisa, Mas mesmo tem assim, que uma boa fosse mas mesmo um. assim eu fico com o Conan, ganhou. O Emerson Mamona é um baita ator, Aquaman. Quanto é que tá? Tá, 2x1. 2x1. Pro Stallone. Stallone 2, Schwarza 1. Agora entramos em dois clássicos Agora da era sim, moderna. agora o embate vai ser assim, ó, vai dar Ih, peleia. agora Já vai manda ser o diretor agressivo. se preparar lá. Não tem Ó, vai desempatar, Diretor, tu vai desempatar. Não sei se vai desempatar. Né? Não tem como. Só se vocês. É que na verdade só se vocês roubarem, porque não tem como empatar. Pra mim não tem como empatar. O quê? Não tem como um filme. Calma. Calma o coração, Calma. Estrela, calma o coração. Entramos aqui num filme que simplesmente marcou não só uma época, uma geração, mas o cinema de uma forma geral, do senhor Sylvester Stallone com Rocky, um lutador, né, A cara? história do Rock é a seguinte: o Rock é um lutador medíocre, de bairro, assim, ele é um cobrador da máfia, e o Apollo, o doutrinador, é um cara que ele é campeão mundial, incontestavelmente o melhor boxeador que tem. Baseado no Muhammad Ali, porque ele tem todo o comportamento de agredir o cara. Na verdade, ele é baseado no George Foreman. É? O Apollo é no George Foreman. É porque o roteiro. Só que no caso, eu também particularmente acho o jeito que ele fala, tudo o estilo do Dali. Só que no caso, eu já li, foi inspirado no George Foreman. Pô. Só que assim, ele é incontestável, só que não tem ninguém nas categorias profissionais que possa ganhar dele. E ele diz, então agora eu vou abrir a qualquer lutador aí que... Quase que um jogo de marketing, e um deu golpe de um golpe marketing. de marketing, depois eu vou lá, vou pegar O pessoal cara de pau, uma questionava academia. se essas lutas deles eram armadas, né? Diz, quer saber, então eu vou abrir pra qualquer um aqui pra me desafiar e tal. Os jornalistas começaram a provocar. E daí o ele. Rock, deu a casa que foi o Rock, que é o personagem principal. Que ele o escolheu cobrador pelo da máfia. nickname, né? Ele escolheu o Rock pelo nickname Isso. dele, que é o Italian Stallion. Daí o Garanhão, cara tava lá mal Garanhão. e Tem o uma Rock, história, né? e o Rock provando
toda a capacidade dele foi lá, não aceitou e perdeu pro Apollo. Por ponto. Não interessa, perdeu. Perdeu Não, por ponto. não sei se Apollo perdeu, foi campeão. não sei. Vamos ter que ver no VAR. Vamos ter que ver no VAR. Não, tô brincando, essa parte que eu falei que ele perdeu, eu tô brincando, mas perdeu realmente, mas vamos lá. Os dois caíram, cara, os dois caíram. Os dois caíram. Tá, é o Vai. seguinte, tá? Rock Lutador contra Exterminador do Futuro Então faz. Como é que é? 2. Que botaram 2? Que não botaram 1? Tá, porque o 2 é dois muito é o melhor melhor que que o o 1. primeiro. Bom, tá, isso é meio... Tudo bem. Por que não botou o Rock 2 aí? Ah, tá. Aqui não, enfim, mas tudo bem. Vamos lá, Exterminador do Futuro 2, né, cara? Que é a sequência do primeiro, óbvio, né? Eu acho um filme que foi absurdo. vencedor do Oscar de Esse efeitos resultado é um especiais. absurdo. É um filme que foi simplesmente inovador em muitos efeitos especiais. James Cameron criou efeitos especiais novos que não existiam na indústria cinematográfica, né? E o filme foi e até hoje considerado um dos melhores, se não o melhor filme de ação da história do cinema. Hasta. Exterminador do Futuro é 2001, Tá, 91, 91. Ele é de 91 e a maioria dos efeitos especiais são efeitos técnicos naquele filme. E se tu vê hoje o filme é atual ainda. O filme Então como é que diz? Não se Hasta la perdeu. vista. Baby. Eu posso, se não quiserem votar, o decreto essa. Por favor, tem decrete. Não, vou tem decretar, eu vou decreto decretar, não vou decretar. não. Não tem decreto Embora agora entrar numa briga séria, uma briga difícil, o Rock é um baita de um filme. Pra mim é o melhor filme do Stallone, é o Rock, entendeu? A gente pegou o melhor de cada. Aqui nós estamos é. com. Eu acho que pra todos nós aqui na mesa, nós estamos com o melhor do Schwarzenegger e o melhor do Stallone em mesa. Mas, pra mim, o Exterminador do Futuro, o Dia do Julgamento Final, 2, é o melhor filme de ação de todos os tempos do cinema. Perfeito. Pra mim. Tá, perfeito. Strib. Cara, não tem. O Rock é um filme que ele pega o teu coração, esmaga, espedaça o teu coração. Cara chora. Cara, o Exterminador é um show. Tu vai num show, beleza, tu chega em casa, cara, o Rock te deixa pra baixo. Tu vê assim, ó, e ao mesmo tempo na finaleira, assim, ó, que não é um filme com história, com final feliz, não tem resolução feliz, não tem, eu e minha mãe salvamos o mundo, não tem isso! Então, provavelmente vocês não viram o T-800 anos derretendo num poço de metal. mas tudo Cara, Mas é emocionante o final, Reg. eu lógico. é Rock o lutador. Mas Rock o lutador! Só vou terminar o que eu digo aqui, então Vai eu gosto de matar. emoção. Diretor, Como eu separa, falei, diretor. O Rock é mais filme, só que o Exterminador do Futuro. Na categoria ação não tem. Mas é mais filme, pronto, Rodrigo, acabou. por favor. Muda aqui, é 2-0. Seu voto. Me segura, diretor, me Cara, segura. o Rock é um filme, eu acho assim, concordo com vocês, é o melhor filme do Stallone de todos e tal, não tem... Até pelo... Rodrigo, mas 2-1 pelo filme que a mensagem que passa de superação, do cara que é um ninguém, um Zé Ninguém, o cara consegue estrelar, até aquela bem coisa do sonho americano, do cara que é imigrante. E que é a história do de origem Stallone, na imigrante. verdade. Você gosta com a história do Stallone? O Rock, na verdade, todos os filmes do Rock, nem tanto, outros mais, mas é quase que uma biografia da vida do Rock, né? Porque do 5 pro 6, ele decaiu, literalmente ele parou de fazer filme, e no 6 ele ressurge como ele ressurge na vida Ele real. fechou né? a franquia com um chapéu. Mas como a gente tá o Rodrigo tá analisando... fazendo análise da vida dele, foi o que aconteceu também. Então se fosse franquia, a franquia do Rock é muito melhor que a do Exterminador, porque o Exterminador tem muito filme ruim. Agora, filme solo... Mas deixar bem claro, o que é ruim do Rock também é ruim, né? Uma parte ruim... Não, mas o filme ruim é só do Rock, é só o 5. Tô ligando? É É só o bom cinco. isso, não? Tem uma cena ali que pra mim é visceral, mas não vou falar agora sobre elas. Mas enfim, 2 a 1 pro eu Exterminador. voto no Exterminador do Futuro, 2 porque a 1. eu acho um filme melhor. Abelardo. E tu? O Rock, um lutador, a vida inteira. Óbvio! A vida Óbvio, inteira. apresentador. Cara, Rock é Rock. O diretor chega a estar rindo lá. Diretor. Diretor. Tá. O Terminator? O Rock? Terminator. Pô, diretor. Diretor! Eu Não ia dá. fazer um jabá, cara. Não, tô saindo. Hoje não. Tô saindo. Vamos lá, que já tá acabando nosso tempo. Vamos lá, nosso tempo. Dando segmento, muito Então tá triste. 2-2, empate! O Schwarzenegger vai passar. Dando segmento em dois clássicos da Não década acredito que vai de 80. derrubar Rambo. Vamos ver. A gente entra num filme que foi também uma obra, né, que deu sequência a uma franquia longínqua, que é Rambo, Programado para Matar, com o Sylvester Stallone, que conta a história, né, de um veterano da Guerra do Vietnã, tentando se encontrar, voltando, né, cara, tentando reencontrar amigos da guerra e passando por todo o drama que os soldados e Ele achava que o amigo dele estava vivo, que ele voltou para visitar, o amigo dele tinha morrido pelos efeitos do gás mostarda. do gás mostarda. Então tem toda uma questão muito dramática dos veteranos de guerra do Vietnã, que foi ilustrado no livro, foi escrito no livro do David Morrell, né, que é do Rambo Programado para Matar, First Blood.
né, contra o Predador, né, do personagem Alan Dutch, que é do Arnold Schwarzenegger, contra o clássico vilão alienígena Predador. Pode votar, Bel. Vota, Bel. Rambo programado para matar? Isso é óbvio! É óbvio, isso é óbvio! Quem que nunca, quando era PA, quis fazer um arco por causa do Rambo? Tá louco, não Tá tem, louco. cara, não tem. Rambo programado para matar. Quem não brincava com faca? Um troço assim, ó. Rambo! Um troço educado. Cara, assim, os dois filmes eu gosto muito. Eu acho que o Rambo, como franquia, ele se desenvolveu até mais que o Predador. Não dá, você conversa. Agora, eu gosto muito do Predador. Eu acho o Predador um filme de ação sensacional. O Predador é o tipo de filme que tu tem que assistir duas vezes. Tu tem que assistir a versão original, em inglês, com legenda, e dublado. O filme dublado, ele é insuperável. Não existe nada do Predador que seja melhor do que assistir ele com a dublagem original da época. 2-2, manda pro Tem diretor. frases marcantes Não, e tal. não votei Inclusive, ainda, esse mas filme do Predador, só por curiosidade do filme do Predador, os dois filmes, na verdade, né? O Predador, ele tem aquele mito do que o Van Damme participou, né? É o piloto do helicóptero. Sim, Bom, Não, então... não, já empatou, porque ele vai de Rambo. Mas é óbvio. E eu, pra mim, o Exterminador do Futuro é a melhor filme de ação de todos os tempos e o Predador é o segundo melhor filme de ação de todos Não os tempos. existe isso, Tá não bom. existe Tá, isso. então, qual que Diretor? votou? Qual que Diretor, Rambo ou Predador? Rambo? Rambo ou Predador? Predador. Rambo? Rambo. Deixa ele falar. Muito bom, diretor! Eu achei que o diretor deu golpe. Mangá Não de deu graça pra golpe, ti! não deu golpe. Mangá de graça pra ti na loja lá. Pessoal, agora nós vamos ter que dar uma corridinha. Uma ligeirada. 3-2, vamos lá. Mas é que Bom, falta... vamos entrar falta nos aqui. últimos filmes aqui. Vocês querem fazer esse aqui primeiro, de repente? E Mas deixar é o esse último, filme? esse vai empatar. Esse aqui vai desempatar. Qual primeiro? Esse ou esse? Esse aqui. Esse aqui. Vamos entrar nos dois filmes aqui, que é o Especialista com o Sylvester Stallone, no qual ele é um perito em explosivos, contra a Sabotagem, né, do Schwarzenegger. Que é o filme bem... É o mais recente da lista. É o mais recente, é o mais recente Eu da quero sair votando. Vai. Eu quero pro pessoal que votou, a gente tá votando, tem muito filme de ação Claro. e falou que esses filmes têm um apelo mais sentimental, Sim. agora eles são obrigados a ir comigo e votar no Sabotagem, Sabotagem. que é um mega filme. É verdade, eu sou E tem obrigado. a parte sentimental muito mais forte do Especialista, que é um filme um dos filmes mais medianos que tem na lista. Deixa eu só aí. dar a sinopse Do bem Monge, é rápida. isso aí. O Sabotagem é uma equipe da DEA, que é a empresa de antidrogas lá americana, que o John Wharton, que é o Schwarzenegger, é como se fosse o treinador deles lá e tal. E daí acontece um problema que sobe uma grana lá, um dinheiro de um cartel, eles desmontam um cartel de drogas e aí os caras ficam aquela coisa de meio que disputando e tal. Sim. E é bem legal, Pra saber tem quem essa é que parte esse bem dinheiro- humana. mas não podemos falar o que é. É, Um mas- deles roubou o dinheiro dos outros e eles estão ali naquela... se matando entre eles pra descobrir quem foi. E o especialista é o Ray Quick, que é o Sylvester Stallone, ele é um especialista em explosivos da CIA. Eu, pra mim, acho um filme fraco, porque o Stallone não sabe ser um personagem cerebral, infelizmente. Então, pra mim, aqui eu voto em Sabotagem, pode votar. É, isso aí, Sabotagem. Rodrigo? Também, Sabotagem. O Sabotagem foi o primeiro que deu foi 4 a unânime, 0. foi unânime, Não, foi o Sabotagem é um 4 a 0. filme muito bom. É muito bom, foi Sabotagem um baita filme. Tinha razão, empatou agora, vai desempatar na tosqueira. Esse desempate a gente só fala os filmes aí, faz uma sinopsezinha e deixamos pro pessoal votar. Tá, beleza. Votamos esse aí. Tá, mas é pro Deixar pessoal claro. votar no mais tosco ou no melhor? Não, esse é o mais tosco. Esse aí tem que votar no mais tosco. Ah, não, daí não dá. Ganhou o Stallone. Tá bom, tá bom. Esse aí ganhou. Pra fechar com chave de ouro, dois filmes aqui que foram... comédia. De comédia, da década de 90, né? Tanto do Stallone quanto do Arnold Schwarzenegger. Que eles são atores diversos. Dois abacaxizão brabo aí. Que eu acho que acredito assim, ó, a indústria, uma mini história antes da gente entrar nos filmes, a indústria, provavelmente do cinema, tava cobrando desses atores que eles começassem a fazer filmes que saíssem um pouco da linha testosterona e fosse uma coisa mais família. Aí caiu de paraquedas num filme chamado Pare Se Não Mamãe Atire, né, que é do Stallone, o personagem Joe Bromowski, que tem que conviver com a mãe dele, e que a mãe dele fica fazendo umas trapalhadinhas, e aí ele tenta correr atrás pra salvar a mãe dele das trapalhadinhas, que ela faz aquela coisa meio Jack Clouseau, contra um tiro no jardim de infância, né, com o personagem John Keeble, do Arnold Schwarzenegger, que tem que se infiltrar, né, numa escola. Que não é tosco.
Que não, Que é um baita filme. Esse filme é legal, É um cara. baita Esse filme é muito filme. legal. Vocês não foram do que cara. eu votei, né? Vocês preferiram esse? Ele queria botar o Júnior, que é um que o... Eu não assisti. gravita. É que eu não assisti. Aí o Schwarzenegger ia perder. Schwarzenegger ia no filme, perder. Ia cara. perder. Né? E o tiro de infância que o personagem John Keeble tem que se infiltrar dentro de uma escola pra poder descobrir ali a esposa de um... Mr. Kimbo. Lembra do gurizinho? Que a esposa de um traficante que ele quer muito prender. Então vamos lá, votação, por favor. Eu vou Vamos votar. votar ou vamos deixar, pessoal? Não, vamos votar, Não, mano. vamos votar. Então parece que vai dar unânime isso aí. O melhor filme? É, o melhor Não, filme. o Jardim de Infância Tiro é de melhor. infância é melhor. Muito eu bom, também cara, acho. aquela cena que ele bota as criancinhas tudo em ordem. Ele é assim, menos ó. pastelão Ei, cara, que o outro. eu vou buscar minha filha todo dia, final da tarde, na escola, esperando que o Schwarzenegger esteja lá depois. Que negócio mágico! A hora que ele bota eles a fazer apoio no chão, tá ligado? Aquela cena do apoio é muito bom. É muito bom. Deixar bem claro aí, ó. Tu votou também, sim? Eu Esse voto aí, esse aí, o tiro de melhor infância. filme. Deixar bem claro que o Schwarzenegger deu 2 de 4-0 na galera. E o Schwarzenegger é o melhor ator dos anos 80. O melhor ator dos anos 80 de todos os tempos. Ele botou 2 de 4-0. Só que era tosqueira, não era votar na tosqueira? Mas votamos errado. Vocês não botaram mais tosqueira. Vocês pegaram o Dá, melhorzinho. pare senão uma mulher tira. Ah, tira da linha da infância. Deu um grau de ruim. De ruim. Por isso que eu digo, a tosqueira tem que ir pro Slayer. Eu pensei que vocês A não entenderam. tosqueira tem que ir pro Vocês tinham que ter Slayer. metido na comparação. Era com ou o Júnior ou o Irmão Gêmeos, cara. Era um desses dois. É que Que são terríveis. A gente são foi terríveis. Irmão Gêmeo não é ruim, cara. Tu vai falar mal do filme com o Danny DeVito. Não vai falar Ah, mal. eu do gosto filme. mais dos Irmãos Gêmeos, cara. O resto do Putman eu acho muito legal. Irmãos eu Gêmeos, acho cara. ruim, cara. É muito bom, cara. Irmãos Gêmeos Cara, é em muito qualquer filme com o Danny DeVito é bom. Cara, mas assim, procurem os filmes desses caras aí, pra quem não viu, pra quem é Até mais novo. Matilda. É muito bom, cara. É muito bom. Deixa eu cara. só recomendar um quadrinho antes de terminar o programa, ó. Tá. Nós estamos falando de Brucutu, gente, ó. Chegou esse ano, eles publicaram o Justiceiro ano 1. Procura lá na Terra X, pede pro Abel encomendar isso Mostra aqui. essa capa aqui, ó. Que é, Ah, é a chama mais melhor, atenção. melhor capa. Gente, E onde é que você isso acha aqui é muito esses bom. colecionáveis e essas memorabilia dos anos 80? Pessoal, já que He-Man, até- ó, o Brucutu dos Brucutu. Já que a Ó, temática melhor era- jogo de super-herói dos últimos tempos. Pois é, já desde que- Batman, desde os jogos do Batman, óbvio, mas o melhor jogo dos últimos tempos. Já que a temática era Brucutu, né? A gente trouxe lá do Domínio Geek o copinho do He-Man, por favor, década de 80 na veia, não tem coisa igual. Loucura, né? A gente trouxe uma agendinha do Gremlins também. Década de 80. Década de 80 total, né, cara? E um joguinho do Spider ali pra fazer um contrabalanço nesse Que é esquema. um dos melhores jogos do momento, junto com o Deus da Guerra e o Sekiro, não sei Sekiro. falar certo. Só concordo, São os porque melhores eu não jogos, entendi são os melhores jogos do ano disparado. Ah, e deu Luta Mortal. E segundo o nosso E amigo o Red Dead lá, o Redemption melhor jogo que também. tem é o Red Dead Redemption 2 online, né? É verdade. E lá na Terra X a gente trouxe a HQ do Exterminador do Futuro Terra X. Chamamos que, uma curiosidade antes da gente encerrar, foi o primeiro trabalho do Alex Ross nos quadrinhos ali, né, cara, assim, e com desenho do quadrinho, que não fosse só material publicitário, Exterminador do Futuro, né, Isso, do ó. Terra em Chamas. Não, essa Trouxemos outra, Conan a primeira. Conquistador, já que a temática era o tio Schwarza, né, e o Juiz Dredd Origins. Pessoal, eu sou o Luiz Abel, jornaleiro, Eu gostaria de deixar frisado que quem ganhou foi o Schwarzenegger, eu sou o Reis. infelizmente. Vai. Era a tosqueira, quem ganhou foi o Stallone. Então, o stream. Eu sou o Rodrigo, pessoal. É o stream, É isso aí, até semana que vem. Feito, até mais.